Fala pessoal, como é que vocês estão? Ó, prazer, meu nome é Gustavo, para quem não me conhece, eu fui aprovado em medicina na UFJF pelo PISME com a segunda maior nota da história do PISME 3, né? Eu tirei 641 pontos de 700, que é uma nota absurda, é uma nota que eu nunca vi ninguém tirar, era para ter tirado até mais, mas eu errei uma coisa no gabarito, enfim. Então, eu tirei no total também de pontos, né? Mais 2 mais o 3, 1.120 pontos, que é uma nota muito boa que te aprova em qualquer curso da UJF e em qualquer grupo de concorrência, né? Então, além disso, eu trabalho com PISME, tenho o curso Gêmeos do PISME desde o início do ano passado, então já vai fazer 2 anos, né? Eu entendo muito bem dessa prova, sei exatamente o que o PISME gosta de cobrar, como que você deve estudar cada matéria, como que você tem que organizar seu estudo, enfim. E eu tô aqui para te ajudar hoje a melhorar bastante seu acerto, né? Dependendo do seu nível. Se você tiver em um nível pior, você vai se aproveitar ainda mais desse vídeo, né? Nesse um mês que falta para o PISME, mais ou menos, né? Hoje é dia 8 de novembro, o PISME é dia 14 e 15 de dezembro. Então tem como você melhorar bastante a sua nota nesse meio tempo? Tem, eu te garanto que tem, tá? E principalmente se você tiver no 1, no 2, esse vídeo vai ter muito impacto para você, tá? Porque se você tiver no PISME 1, 2 ainda, tem muita coisa ainda que você pode trabalhar, que você pode melhorar, né? Se você tiver no 3, dá para aumentar? Dá também, né? Só que você está no último PISME, não tem como recuperar as outras notas. Então vamos lá então. Primeira coisa que você tem que fazer nessa reta final. Primeiríssima que você tem que fazer literalmente agora, depois que eu falar, mudar sua mentalidade quanto às provas, tanto do PISME quanto qualquer vestibular que você for fazer, Enem, PAS, né, da UFLA, enfim, FUVEST, Unicamp, independente da prova, né, mas aqui eu tô falando especificamente pro PISME, você tem que parar de se rebaixar, né? Então você é um ser humano como eu, né? Então por que que você, ao olhar para mim, é óbvio que não é todo mundo, né? Mas eu te garanto que 99% das pessoas, quando olham uma prova de medicina, inconscientemente elas já pensam que é uma pessoa superior, né? E eu mesmo pensava assim, né? Por quê? Porque você pensa, caraca, essa pessoa nasceu com alguma coisa que faz ela ir muito bem na prova, que faz ela ser inteligente. Só que na verdade não é assim, tá? O que que acontece? O que que você tem que fazer então? Você tem que se assumir como uma pessoa capaz de fazer isso. E aí, a partir desse momento, nada vai te segurar, né? Então você se segura no lugar. Você pode até estudar, mas você não vai dar seu máximo, né? Eu te garanto. Então para com isso, né? Aí, outra coisa também de mentalidade que você tem que fazer é sobre suas notas. Como que você tem que pensar as notas que você quer tirar? O que que a maioria das pessoas fazem? A maioria, na verdade, nem pensa nisso, né? A maioria só pensa, caraca, eu quero ir muito bem, né? E aí depois elas pensam o quê? O que que é muito bem pra mim? No PISME 1, por exemplo, que vale 240 pontos, 150, 160, 170 pontos, talvez até menos, né? 120, 130. E por que que isso tá errado? Não faz sentido você pensar no mínimo que você tiraria, porque se você pensar isso, você vai dar seu mínimo, né? Você vai estudar o mínimo que você pode para tirar aquilo, entendeu? Não faz sentido isso. Você tem que colocar como meta o máximo que você pode tirar, né? O máximo que você pode tirar, na verdade, é o valor da prova, mas pensando racionalmente, você não vai colocar que você vai fechar a prova, né? É quase impossível, digamos assim. Nunca vi ninguém ter fechado nenhuma prova de vestibular. Então, bote uma nota que seja muito alta e que seja humanamente capaz, né? Claro, falta um mês para o PISME, então você tem que também saber seu nível. Mas para uma pessoa de nível mediano, para o PISME 1, por exemplo, eu colocaria no mínimo 170 pontos. Então, no mínimo que eu digo, né, para ser sua meta, né? Então, sua meta seria 170 pontos, tá? Que seria o seu auge mesmo, né? Eu quero tirar 170 pontos, tá? Agora, se você tiver um nível maior, eu colocaria, eu quero tirar 200 pontos, tá? Eu quero tirar 210, 220 pontos. Tem gente que tira isso, tá? Inclusive, não são poucas sim, tá? Mas não é só um, não. Tem alguns aí que
algumas pessoas que conseguem. Então, por que você não seria capaz, né? São poucas pessoas que fazem vestibular que têm uma inteligência acentuada. A maioria delas é o quê? Aprendeu a estudar mais cedo, tá? É isso que vai mudar, né? O quão antes você aprende a estudar. Tá, agora que eu falei de mentalidade, só para recapitular, o que eu falei? Você tem que parar de se rebaixar, achando que você não é capaz. Pode parecer papo de coach, mas não tô nem aí, não é papo de coach. É realmente o que acontece. Você tem que parar de ter essa mentalidade determinista, tá? Porque se você for pegar a maioria das pessoas, as pessoas estão em uma média, né? Raro pessoas que destoam, pessoas com QI menor, pessoas com QI maior. Então, na faculdade de medicina também é assim, né? É raro as pessoas que têm inteligência acima da média. A diferença é que elas aprenderam a estudar mais cedo, tá? Estudar melhor, com mais consistência também. Tá? E o outro ponto foi sobre a sua nota, que você tem que definir uma meta bem alta para você conseguir despender muita energia naquilo. Outra coisa também, agora relacionado à rotina mesmo, você vai fazer uma lista aí com todas as suas dificuldades, maiores dificuldades, e você vai trabalhar intensamente esse mês nessas dificuldades. Qual que é o problema que a maioria das pessoas tem? Cronograma. Eu nunca segui cronograma. Todas as tentativas que eu tive de eu vou fazer um cronograma aqui, segunda eu vou estudar matemática, física e química de manhã, aí terça eu vou estudar história, aí eu dentro de história eu vou estudar guerras napoleônicas e eu vou estudar conjuração baiana e mineira, sei lá, eu tô falando o que vem na mente aqui. E depois eu vou estudar matemática, aí dentro de matemática eu vou estudar função exponencial, aí depois função logarítmica. Não funciona isso, tá? Porque você não é a mãe de Ná, você não vai prever exatamente como que vai ser sua rotina, quais dificuldades você vai ter, né? Isso não existe. Então o que você tem que fazer? Define no máximo uma semana antes, né? Então domingo você já planeja a sua semana, colocando, eu vou estudar até o final da semana, né? Até o outro domingo eu tenho que ter aprendido essa minha dificuldade aqui, tá? E você vai trabalhar durante esse tempo despendendo muita energia, tá? Pra isso. Lembra, você não é criança mais, mesmo que você esteja no PISM 1, você hoje em dia tem essa cultura, né? De, eu vou aos poucos aumentando a minha, sei lá, até o terceiro ano do ensino médio eu vou ter aumentado a minha maturidade, eu vou ter aumentado minha resistência no estudo, minha inteligência. Tá, é verdade? Você vai progredindo. Só que fica pensando também, isso pode te segurar, né? Pode te impedir de alavancar, né? Então, uma coisa que eu sentia em relação às outras pessoas, aos meus amigos, né, a colegas, pessoas que estavam na minha sala no ensino médio, é que eu estava muito na frente, não só porque eu sabia mais no estudo, mas porque eu tinha mais maturidade para lidar com isso. E eu acredito que é exatamente isso que vai fazer a diferença para você, tá? Então, recapitulando, você tem que definir a nota aí. Você tem dificuldade em, sei lá, logaritmo, que é uma matéria chatinha. Então, essa semana você vai estudar muito logaritmo até aprender, porque vai ter questão, né? Óbvio, eu estou considerando aqui uma matéria aleatória, independente da incidência. Mas, eu tenho muita dificuldade em revoluções inglesas, né? Eu lembro do PISM 1 que eu estudei isso. Eu demorei a pegar, né? Eu nem sei se essa matéria é difícil hoje em dia, mas eu atualmente aprendo bem mais rápido, né? Eu pego uma matéria, eu destruo ela, eu consigo aprender muito mais rápido. Mas no PISM 1 não era tão assim, né? Então, revoluções inglesas, eu tenho dificuldade, é uma matéria que cai muito. Você vai estudar muito até aprender, até não errar nenhuma questão. E como que estuda? Vê a teoria e faz muitas questões. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Vou deixar aqui ou aqui no card, né? Então, para com isso de cronograma, principalmente se você tem cursinho. Eu vou ficar seguindo o cursinho. Hoje tem aula disso e disso, então
hoje eu vou aprender isso e isso. Não, não é assim. O cursinho é uma ferramenta, não necessariamente você tem que ver todas as aulas, entendeu? Eu, por exemplo, não fiz cursinho, né? Eu fiz um intensivo no final do PISM 3 e eu não vi nenhuma aula do cursinho, porque eu já tinha aprendido tudo, né? Não foi nada benéfico, inclusive. Não foi nem um pouco diferencial, 0% diferencial para mim. Eu sei que é para muita gente, mas você tem que saber usar o cursinho, né? A maioria das pessoas só vai no cursinho ou vê a aula se for online e segue lá o cronograma, sendo que não faz sentido isso, né? Você tem que ter um estudo ativo. Tá no cursinho, se for presencial, por exemplo. Aula ruim, aula ou então que você não que você já aprendeu, pega uma lista de exercício e começa a fazer, entendeu? Não fica passivo, esperando o conteúdo vir a você. Você tem que ir até o conteúdo, tá? Então, até aqui, nesse vídeo, eu já falei 3 coisas. Mudança de mentalidade, para você parar de se rebaixar, tá? Parar de se colocar na mediocridade. Outra coisa, meta de nota, que faz muita diferença, que vai fazer você aumentar também as horas de estudo. E terceira coisa, caçar suas dificuldades. Estuda exatamente o que você tem dificuldade. O que as pessoas fazem? Estuda só o que gosta. Aí, o que acontece? Vai bem ou então vai mais ou menos na que gosta, na matéria que gosta. Por exemplo, matemática. Eu gosto bastante. Então, antigamente, eu estudava só isso. Aí depois eu parei de pensar, não faz sentido, porque eu já tenho uma facilidade, né? Óbvio, matemática é difícil para todo mundo. Mas, como eu gostava, eu já aprendi mais rápido. Então, não faz sentido eu ver mais do que, por exemplo, sei lá, literatura, que para mim era sempre uma dificuldade, entendeu? Então, você vai caçar elas e você vai destruir essas dificuldades. Ah, eu tô com muita matéria atrasada, falta um mês pro PISM, não vai dar tempo. Pega as principais, né? O PISM tem um conteúdo muito grande, só que ele não cobra tudo na mesma frequência. Você vai pegar exatamente o que ele cobra mais e que você tem mais dificuldade. Outra coisa também que é essencial, que todo mundo comete esse erro, tá? Todo mundo, eu não vou falar, mas digamos que 99%. E eu acho que acredito que em pelo menos alguma fase da vida todo mundo já cometeu esse erro, que é o seguinte, horas de estudo. O que acontece? Hoje em dia, sempre foi difícil, né, fazer esforço, já tá na palavra, é um esforço, é difícil. Então, o esforço do estudo, hoje em dia tá muito mais difícil. Por quê? Tem TikTok, tem Instagram, tem, sei lá, YouTube, né? O YouTube, as pessoas não estão conseguindo prestar atenção nem no YouTube. Um vídeo de 10 minutos, que antigamente era um vídeo curto, hoje em dia é um vídeo extremamente longo, né? Hoje em dia os vídeos têm o quê? 30 segundos? Um vídeo de 1 minuto já é, caraca, que vídeo grande, né? O vídeo de 1 minuto no TikTok, a pessoa já fica incomodada. Por quê? Porque a gente tá na era dos vídeos rápidos. Inclusive, esse vídeo aqui já tá muito grande pelo que as pessoas conseguem ver hoje em dia. Então você tem que aumentar seu limiar de esforço. Como assim? Você tem que gradualmente aumentar a sua quantidade de horas que você aguenta estudar, né? Você não tem tanto tempo para ir aumentando aos poucos, né? Porque falta aí 1 mês para a prova, 1 mês e 10 dias, mais ou menos. Mas dá para aumentar sim, tá? Eu, no PISM 1, eu estudava o quê? 4 horas por dia no início, né? Não, 3 horas por dia. Depois eu passei a estudar o quê? 6 horas, né? Aí eu falei, caraca, eu nunca vou conseguir estudar mais que isso, que doideira. PISM 2, comecei a estudar, sei lá, 10 horas por dia. PISM 3, 14 horas, 12 horas por dia, né? Então eu estudava o dia inteiro. Tinha dia que chegava a 16 horas, porque eu acordava 5 da manhã e ficava estudando até 10 da noite, né? Só parava para almoçar, óbvio, davam alguns intervalos, não tem como fazer direto, mas você tem que ser maduro o suficiente para se sacrificar para o que você quer, né? Para de se inserir nessa cultura de hoje em dia de muito TikTok, de muito Instagram, de só ficar vendo um videozinho. A vida não é assim, tá? A vida real exige esforço. Você quer chegar em algum lugar que seja um lugar de prestígio, né? Por exemplo, o curso de medicina ou outro curso mais concorrido, enfim, ou qualquer coisa. Se você quer ser um empresário de sucesso, qualquer coisa vai exigir esforço e automaticamente você precisa se esforçar, você tem que sair dessa massa, né? Então, só uma reflexão final para eu finalizar esse vídeo é o seguinte: eu mesmo pensei isso e eu sempre penso isso. Se uma certa opinião é popular,
provavelmente ela tá errada, tá? Então, pode pegar qualquer exemplo aí. Por exemplo, passar em medicina é pra gente inteligente, é pra gente que nasceu pra isso. Não, tá? Isso é uma opinião popular que tá errada. E você vai encontrar um monte dessas, né? Porque quem passa em medicina é quem se esforça, é quem muda a mentalidade e consegue estudar da forma certa. Se você gostou desse formato de vídeo, curte aqui para eu saber, né? Para eu ter seu feedback. Eu tô com um monte de ideia de assuntos que eu posso falar aqui, que eu fui acumulando ao longo dos anos. Enfim, então comenta aqui e compartilha com quem for fazer o PISM, com quem for fazer o Enem, enfim. Se você não conhece o curso Gêmeos do PISM ainda, segue a gente lá no Instagram, @Gêmeos do PISM, é o melhor curso que existe, tá? Eu não tô falando isso pro marketing, se você não tá no curso Gêmeos do PISM, você não tem acesso aos melhores materiais. Infelizmente essa é a verdade, porque nós somos extremamente diferenciados, então vai lá para conhecer a gente. Então é isso, valeu!